Gringo indo embora do Flamengo. O Wendel, Claudinho, chegada de Alan. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sexta-feira, véspera de jogo do Flamengo, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meu querido, minha querida, gostaria de pedir para você que não é inscrito em nosso canal, que se inscreva no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se, deixe o seu like é importantíssimo para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. E tudo isso para vocês é inteiramente de graça. Quero mandar um abraço muito especial para o meu primo João Carlos Fontes Soares, motorista da Fábios, morador lá de Belford Roxo, ponto final do Parque Suécia. Carlinho, um abraço para você, meu primo, saudações rubro-negra. Mandar um abraço também aí para o meu primo Ivair Fonte, Angélica e Ângela, irmãs do meu primo Ivair. Não posso esquecer da Amanda, senão ela vai ficar braba. Então, vamos aqui com as notícias. Luiz Araújo fez seu primeiro treino ontem com o elenco do Flamengo no CT Ninho do Urubu. Exatamente. Luiz Araújo, que é um cara bastante rodado aí, e elogiou demais as estruturas do CT do Flamengo, né? Falou que ficou assim impressionado com a estrutura que nós temos aí para os nossos atletas. Então, que eles façam bom proveito dessa estrutura e nos demonstre, né, dentro de campo o que é feito lá dentro do CT. Que eles repitam a boa atuação contra o Alcas amanhã, contra o Fortaleza. Lembrando que eu vou repetir, o Alcas não é parâmetro para medir nada. O Alcas é um time muito fraco. Eu não sei como o Flamengo perdeu o primeiro jogo para um time estreante da Libertadores da América, né? E você pode me perguntar, mas PQD, o Luiz Araújo começou a treinar, mas por que o Agostinho Rossi não treinou ainda? Vou explicar. O contrato de Agostinho Rossi com o Boca Júnior se encerra hoje, sexta-feira, dia 30. A partir de amanhã, o pré-contrato que ele assinou com o Flamengo começa a vigorar. O Flamengo ainda tentou uma liberação antecipada com o Boca Júnior, mas eles bateram o pé até o fim e não liberaram o jogador. Então o time argentino aí é de sacanagem com o Flamengo, desculpa o termo, não quis liberar, porque eles queriam a permanência de Agostinho Rossi no Boca Júnior, né? Mas aí o goleiro já não queria mais ficar no clube. O que eles fizeram? Eles emprestaram ele para o Al Nassr. Como terminou o campeonato lá, ele foi liberado antecipadamente, mas o contrato dele vigente aí com o Boca Júnior ainda estava vigorando e hoje se encerra. Então, a partir de amanhã, o atleta poderá treinar com o elenco do Flamengo e se preparar aí para o restante da temporada. Lembrando que tanto ele, Luiz Araújo e Agostinho Rossi só vão poder participar dos jogos a partir do dia 3 de julho, que é quando abre a janela de transferência. Antes disso, não. Então, vamos mudar aqui de assunto. Vamos falar aí sobre gringo que está saindo do Flamengo. Que gringo é esse, PQD? Se trata de Guilhermo Varela. Guilhermo Varela, que tem tido poucas oportunidades desde a chegada de Jorge Sampaoli ao Flamengo e sem atuar como titular há um mês. O lateral conversou ontem aí com o treinador logo após os treinamentos de ontem, né? Entendeu que pode ouvir proposta para sair do Flamengo. E o lateral bateu um papo aí com o Sampaoli para entender o projeto, quer dizer, o que o técnico Jorge Sampaoli pretende com ele nesse período aí, nesse restante de temporada, quais são os planos do Jorge Sampaoli para ele. E o Jorge Sampaoli foi bem sincerão. Sampaoli sincerão. O Jorge Sampaoli revelou ao jogador que não impediria a saída caso ele quisesse aceitar alguma proposta que julgasse vantajosa para a sua carreira. Então, internamente, o Wesley aí é visto como titular absoluto da posição e a expectativa
é que a recuperação de Mateuzinho, né, que já está fazendo trabalho de transição no campo, ele possa aí vir compor a reserva ali da lateral direita. Com isso, Guilherme Varela aí foi praticamente dispensado pelo técnico Jorge Sampaoli, que ouviu praticamente aquilo que ele já sabia, né? Ou seja, se pintar uma proposta que seja vantajosa para ele, ele pode aceitar que o técnico Jorge Sampaoli não vai fazer questão nenhuma. A mesma coisa que fez Luiz Felipe Scolari quando foi perguntado sobre a saída de Alan, né? O técnico falou, quem quiser sair, que saia, e a mesma coisa aconteceu aí. Então, o Varela aí com o Jorge Sampaoli só participou apenas de 2 jogos, né? E foi titular contra o Nublense, no Chile, e entrou no fim do segundo tempo contra o Grêmio, na vitória do Flamengo aí sobre o Grêmio de 3-0. Então, essa aí é a situação de Guilherme Varela de momento. Então, vamos trocar aqui de assunto, porque notícia é o que interessa, o resto não tem pressa. Essa notícia aí foi divulgada pelo jornal É o País e confirmada aí pelo GE. Então vamos para outra notícia. E por falar em gringo, né? O nosso gringo aí, o nosso maestro, Arrascaeta está no Flamengo desde 2019. E até então o Flamengo não contratou nenhum reserva para poder substituí-lo, como teve aí o problema do Pubis, ele teve que ficar fora um tempo, e nós vimos a diferença do time com a Arrascaeta e o time do Flamengo sem a Arrascaeta. A Arrascaeta parece que dá alma ao time do Flamengo. Me perdoe aqueles que não concordam com isso. Mas o Arrascaeta dá alma ao Flamengo. Em busca aí de um meia para revezar com a Arrascaeta e Everton Ribeiro na armação da equipe, o Flamengo procurou Claudinho. Entre as partes, as conversas avançaram bem e agora o Flamengo vai em busca de um acerto com o Zenit. Os diretores, né, do Flamengo pretendem enviar aí uma proposta de 12 milhões de euros, aproximadamente aí 63 milhões de reais na cotação atual. Há 2 anos atrás, nós temos que também deixar isso bem claro, o Zenit pagou 15 milhões de euros ao Red Bull Bragantino para Claudinho. E o Flamengo aí terá de ter muita paciência para conseguir a contratação do jogador, que é um dos destaques, né, do campeonato russo na equipe. Então, o brasileiro aí tem 60 jogos, olha só, 15 gols e 14 assistências. E 2 fatores importantes aí que pesam a favor do Flamengo. O primeiro é que Claudinho deseja retornar à seleção brasileira. Enxerga aí o rubro-negro como uma ótima vitrine para vestir a camisa verde e amarela da seleção. O segundo ponto é a punição sofrida pelos clubes russos devido à guerra com a Ucrânia. Por isso, o Zenit não pode jogar competições internacionais, como Champions League e Europa League, apesar dos obstáculos internamente. Há otimismo do lado do Flamengo aí para conseguir a liberação do atleta. O Flamengo aí vai se dispor desse dispositivo aí da FIFA, aí, dessa punição deles não poderem participar de competições internacionais, e também ele vai tentar baixar esse valor, porque o Zenit ele não quer menos de 12 milhões de euros. Ele quer mais que isso, pois ele, para tirar o Claudinho do Red Bull, ele pagou 15 milhões. Mas o Flamengo quer utilizar aí essa punição para tentar diminuir esse preço. Então, vamos aqui para outra notícia. Nação, o que eu vou falar aqui agora, eu já devo ter dito aí mais um zilhão de vezes. Cara, 1 zilhão de vezes. Mas parece que agora é verdade, né? Acabou a novela Alan. Exatamente isso aí. Acabou mesmo, pequeno. Você já vem falando isso já há um tempão. O Flamengo já vem negociando Alan há 4 meses. 4 meses, né? E agora não restam mais obstáculos para que Alan seja anunciado pelo Flamengo. Olha que coisa boa, né? A última pendência entre o clube e o Atlético Mineiro foi resolvida ontem, né? A questão do pagamento do mecanismo de solidariedade. Agora o volante é esperado para desembarcar no Rio hoje, né? Ou amanhã. Mais certo que ele desembarque amanhã.
né? E o anúncio oficial da contratação pode acontecer a qualquer momento. Finalmente, né? O Atlético Mineiro aí respondeu ao clube, né, do Flamengo, informando que recebeu a minuta de contrato de acordo com informações aí do jornalista Vene Casagrande. Os clubes já trocaram as minutas e é uma espécie de rascunho oficial de contrato. Agora a documentação será revisada, estando tudo de acordo, o time mineiro assinará a liberação do jogador hoje, sexta-feira. O clube mineiro aí negociou o volante por 8,1 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais, mais 1 milhão de euros por bônus aí de números de partidas e títulos conquistados com a camisa rubro-negra. Agora o Alan, como eu falei, é esperado aí nos próximos dias, pode chegar hoje ou amanhã. O Flamengo tinha feito uma oferta aí de 8 milhões de euros, né? Mas aí estava aquela questão, o Atlético queria que o Flamengo pagasse aí o dispositivo de solidariedade, né, ao time lá de fora. E o Flamengo disse que não, quem tem que pagar são vocês que estão vendendo o atleta. Aí o Flamengo resolveu dar mais 100 mil euros aí para poder quebrar os atleticanos que estão passando por uma crise financeira muito grande. Eles aceitaram, então o valor de 8 milhões de euros foi para 8,1 milhão de euros, 1 milhão de euros, né? Então assim, 8 milhões e 100 mil euros, para ficar mais claro. Então, o garoto, o jovem aí de 25 anos, é aguardado para ser anunciado como um novo reforço do Flamengo. Ou seja, já temos aí Luiz Araújo, que já está treinando, Agostinho Rossi, que começa a treinar amanhã, e o Alan, que deve chegar nos próximos dias, que já estava de mala prontas, já mais ou menos há uns 15 dias. Então, vamos mudar aqui de assunto, porque tem muitas informações para vocês aí, rubro-negros, que me assistem no canal Paraquedista Rubro-Negro. Exatamente, ainda tem mais jogador que pode estar chegando ao Flamengo aí. Sabe por quê? Decidido a negociar Lucas Veríssimo na próxima temporada, o Benfica já estipulou um valor mínimo para avançar aí com as transferências em definitivo nos próximos dias. São 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais na cotação atual. Neste momento, o ex-zagueiro do Santos tem alguns interessados no Brasil, dentre eles o Flamengo, que inclusive fez uma primeira abordagem, mas sem oficializar até agora qualquer oferta. Ou seja, o Flamengo fez apenas sondagem. Eu acho que esse valor para um zagueiro está muito alto. Sabemos que o Flamengo aí ele não vai permanecer com o Rodrigo Caio e nem com o Pablo, né? Então ele vai precisar aí ter alguns jogadores, alguns zagueiros no seu banco de reserva ali que possam atuar a qualquer momento que o técnico precisar. Sabemos que ele gosta muito do tal do esquema mãe, né, dele aí com 3 zagueiros. E o zagueiro aí pode vir agregar ao Flamengo. Vamos ver aí como é que vai ficar o andamento dessa sondagem do Flamengo, se vai se tornar numa proposta. Então, falando sobre ainda jogadores que podem chegar no Flamengo, apesar aí do desejo de Wendel permanecer pelo menos até o final da temporada no Brasil, dando preferência aí ao Flamengo, a diretoria do clube não tem sua contratação como prioridade neste momento. Os dirigentes do Flamengo entendem que o jogador é espetacular, mas a necessidade é outra no momento. Em contato com fonte ligada ao atleta, nos foi informado aí que o Zenit só teria interesse em emprestar o jogador com uma cláusula de obrigação de compra, com valor altíssimo por meta de jogos disputados. Este alto valor dificulta qualquer equipe do Brasil na tentativa de contar com o atleta. Essa aí foi uma informação do nosso querido e amado Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro. Gabriel Reis, um abraço para ti, meu amigo, e muito obrigado pelas informações. Galera, é o que eu tinha para trazer para vocês agora na parte da manhã. Então eu fico por aqui.
voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. É óbvio que é o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!